Olá, eu sou Regiane Rocha, estou aqui para mais uma aula, aliás, a primeira aula da Lua da Liberação. Vamos entender um pouco sobre o poder dessa lua e o que a gente pode fazer nos próximos 28 dias. A Lua da Libertação é a 11ª lua do anel solar da Lua autoexistente vermelha. Então, nós vamos começar 28 dias de liberação. O Kim que guia esta lua de liberação é o guerreiro espectral amarelo. E o que isso quer dizer, né? A lua espectral, ela vai trazer o poder para liberar, para soltar as coisas que estão presas e que muitas vezes impedem o nosso propósito de vida de acontecer. É fundamental que a gente reconheça que muito mais se fala sobre soltar memórias antigas para que a gente possa fluir em amor do que aprender coisas que a gente ainda não sabe. Essa virada de chave é uma percepção fundamental para que a gente economize a nossa energia e coloque na direção do que de fato vai fazer diferença. E o que vai fazer diferença? Liberar padrões de condicionamento que impedem você de fluir. E o guerreiro vem trazer essa força junto com o tom espectral. O guerreiro ele vai ensinar que a inteligência, para ela desenvolver, é preciso ter coragem. E questionar com inteligência é um caminho sagrado para que você possa liberar o que não serve mais. Então, a lua da libertação, ela vai trazer 21 dias aí para que seja possível cuidar de todas essas camadas da frequência do medo para que a gente possa liberar o caminho de manifestação. O segundo ponto é aprender a ser pelo desapego. Essa sabedoria ela é muito interessante. Quando chegou para mim pela primeira vez, quando eu percebi isso na primeira vez, me deu uma mudada radical na percepção de olhar as coisas. Por quê? Em geral, a gente sempre olha para o mundo como se faltasse coisas em nós. E quando a gente olha a lua da liberação, ela vem trazer exatamente o contrário. A gente precisa destralhar. A gente precisa soltar o que não serve mais. Por mais que a gente acredite que falta coisas, que é a relação complicada que a gente tem com a abundância, na verdade, o que a gente precisa é soltar o que não serve. Em geral, a gente busca coisas que a gente não tem, mas a gente não costuma olhar o que está no nosso entorno. E às vezes o que a gente busca não chega porque não tem espaço. Liberar o que não serve mais. Então, aprender a ser pelo desapego, desapegar da ideia de fracasso, da ideia de impotência, da ideia de escassez, para que você possa abrir a força da sua essência. O terceiro ponto é final do Castelo Branco, norte do Cruzar, e início do Castelo Azul, oeste do Queimar. Esta lua, ela vai trazer um poder muito especial. A gente vai ter a última onda encantada do Castelo Branco, norte do Cruzar, que é a onda encantada do humano. Então, as duas ondas que vão estar dentro da lua de liberação completas, né? Porque a gente tem alguns dias da lua da tormenta e depois a gente tem mais alguns dias da próxima onda que vai abrir, o que vai chegar após a lua da serpente, que vai ser a onda do cachorro branco. Mas a gente pega só 1, 2 dias. A força mesmo centralizada nos 28 dias vão ser das duas ondas. O humano amarelo, que fecha o castelo, é a torre sul do Castelo Branco Norte do Cruzar, e depois a onda da serpente, que inicia o Castelo Azul Oeste do Queimar. Esse conjunto, essas duas ondas nessa lua de liberação, ela traz uma especificidade para que a gente possa observar, ela traz uma frequência vibracional muito especial. O humano, ele vai ensinar para a gente nos 13 dias que escolher a si mesma, buscar o que há de melhor em você, vai te dar poder de descobrir que você não é tão impotente quanto você acredita. Então, a liberação acontece pela aceitação de não ser impotente. Esse é um ponto fundamental, que é a sabedoria de influenciar
pelo livre-arbítrio do humano amarelo. E depois a gente começa o Castelo Azul com a onda da serpente, que é uma onda extremamente potente, uma onda que vem trazer toda a reflexão sobre o instinto que a gente abandonou lá atrás. Por quê? Porque o instinto era aquele responsável pelas respostas furiosas, pela defesa que a gente fazia da vida. Do mesmo jeito que um bebê, quando ele fica com fome, ou com frio, ou achando que está sozinho, ele vai dar raiva para a fúria, o instinto vem trazer para nós a força de dar limites, de dizer aqui não dá para passar, você está me machucando. Mas infelizmente, pela forma como a cultura de dominação é passada para nós, a gente vai gerando condicionamentos para ser aceita pelas pessoas que a gente ama, e isso não sou eu, não é você. Todos nós passamos por essa pressão social. E aí a gente fica recusando, negando tanto a força do instinto quanto a força das emoções. Porque são expressões espontâneas que a gente ainda não aprendeu enquanto a humanidade lidar. Portanto, a onda da serpente vai trazer todo esse desafio da relação com o corpo, a relação com o instinto, o que é força vital, trabalhar o processo que a gente chama de depressão, que na verdade é uma anulação da nossa vontade, em contrapartida a todo esse poder visceral que a gente traz. Então é uma onda muito especial. E aí, quando a gente tem aqui na parte do despertar da deusa interior, a gente vai utilizar todo esse trabalho do sincronário, mais o despertar da deusa interior. Na parte do despertar da deusa interior, o que a gente trabalha? As questões de desenvolvimento humano sustentável para todas. Todas as pessoas passaram por essa mesma pressão, então a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a nossa autenticidade. Então, o primeiro ponto da nossa temática da deusa, da despertar da deusa interior, é a dualidade espectadora-agente. Nós somos ensinadas a olhar a vida e esperar que o outro nos autorize a fazer qualquer coisa. Mesmo as pessoas mais ousadas, as mulheres mais ousadas, elas vão passar por altas recriminações, de tipo, não é assim, não faz assim, fica quieta, enfim. O que todo mundo já conhece aí de um jeito ou de outro. E esse comportamento que foi estimulado durante os últimos milênios, inclusive, a gente não está falando de um dia ou outro, ou de uma década ou outra, a gente está falando de milênios aí, de um mesmo formato educador para o feminino, mudar para ser agente não é uma coisa fácil, não é simples. E muitas vezes é negado. No entanto, é a única maneira de você realizar a si mesma, de você conseguir sentir internamente que você está alinhada com a sua escala de valores, que você está alinhada com o seu ser interno, com a sua autenticidade. Então, a gente tem aí o segundo ponto, que é exatamente essa identidade interna, que é a autenticidade. Então, quando a gente vai falar da busca da autenticidade, essa é uma proposta que ela está muito comum, ela está muito vigente, ela está muito em voga, principalmente hoje no mercado de autoconhecimento. A busca de autoconhecimento, ela não é uma questão que apareceu do nada. Como eu falei lá na nossa live de abertura, quando eu falei sobre a lua da manifestação, nós temos aí um processo histórico, e nesse processo histórico, até o início do século XXI, a proposta para o ser humano era ser um espectador. Era esperar que o outro determinasse. A vida normal era simplesmente operar em favor do bem-estar social, não humano em si, da coletividade. Quando a gente entra no início do século XXI, a gente tem uma proposta implementada que foi desenvolvida durante toda a segunda metade do século XX. E aí, nessa proposta, o que ela vem? A autonomia. Então, a pessoa precisa ser autônoma, proativa, saber o que quer, ser autêntica. Então, são muitas palavras que deixam claro que agora você pode ser você mesmo. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade numa sociedade onde a pressão continua a mesma. Então, buscar a autenticidade realmente é um processo de integração que cura os medos, as dificuldades, a sensação de insegurança. No entanto, ir na direção da autenticidade abre margem para dor, porque você precisa limpar todos os campos e as camadas de percepção da vida que foram geradas a partir da negação de si mesma. E você só negou para não sofrer. Então,
Hoje, se a gente pensar, buscar autenticidade é igual a buscar sofrimento. No entanto, essa percepção pode ser trilhada por um outro caminho. E aí a gente tem aí o terceiro ponto, que é a sombra dos traumas. A sombra dos traumas, ele é uma aceitação, um acolhimento de que quando você vai para a linha da autenticidade, você já vai considerar que vai passar por esse processo profundo de liberação. No entanto, o convite, principalmente no estudo da nossa lua, no estudo do sincronário, que é um trabalho que a gente faz, eu já falei lá na lua da manifestação, não precisa ser doloroso, não precisa ser pesado, não precisa ser reviver as dores todas novamente, não precisa ficar aos prantos o tempo inteiro. A gente pode sim encontrar maneiras mais leves, maneiras mais harmoniosas, desenvolver estratégias de cura no sentido de integração dos seus poderes, de uma maneira amorosa, suaviza, possibilita. Ninguém está falando de caminhos de facilidade. Acho que isso é muito importante ficar claro. Não é fácil você contrapor 10, 20, 30, 40 anos de imposição de condicionamento. Então, não é de facilidade que estamos falando. O que estamos falando é possível. É possível você encontrar recursos internos para poder habilitar a sua própria experiência, a sua existência, o seu propósito e seguir aí lindamente se descobrindo e se integrando. Essa questão da sombra de traumas, aí, se vocês observarem, entre parênteses, a gente tem Mahavidyas, né? As Mahavidyas são um conjunto de deusas indianas, principalmente da linhagem do Tantra, do Tantra hindu, que vai ser um desdobramento dos poderes de Parvati, num momento onde ela discute com Shiva, naquele momento onde eles não conseguem se ajustar, onde a harmonia entre o masculino e o feminino perfeito tem uma leve fissura, ela se desdobra em 10 formas diferentes de reagir à separação da unidade. E é exatamente o que a gente vive, né? Essa percepção de estar só, abandonado, a beleza da frequência do amor, ela parece um vazio dentro do nosso ser, porque a gente está preso na frequência do medo. Quanto mais se aproxima da frequência do amor, mais esse senso de unidade vai aparecendo. E por que a gente tem aí a sombra dos traumas e a presença das Mahavidyas? Porque elas ajudam a gente a entender a natureza de cada um desses desdobramentos que geram trauma. Claro que a gente vai ter zilhões aí de efeitos colaterais, mas essas 10 feridas centrais representadas pelas Mahavidyas ajudam a gente no processo de identificar o que sentimos e dar esse caminho para poder desenvolver isso com mais tranquilidade. O último ponto que a gente tem aqui é frequência do amor que libera a guerreira da graça. Então, quanto mais a gente vai se alinhando à frequência do amor, mais fica claro que é possível se transformar, é possível voltar ao centro de poder, retomar a sua autenticidade, sem que você precise sofrer tudo de novo. A experiência que você viveu até a sua fase de idade, até o momento atual em que você se encontra, já tem um repertório muito bem elaborado para que você possa seguir em amor. A questão é, todo o seu repertório precisa agora ser curatoriado a partir do amor, e antes era a partir do medo. Portanto, a gente tem aí uma mudança de percepção e uma facilitação da busca de autenticidade, da integração do próprio ser. Tá? Bom, vamos ao ritual de lua cheia. Nosso ritual de lua cheia, nesses próximos 7 dias, né, até a próxima terça-feira, é estudar os conteúdos postados no grupo. É um momento de nutrição e autocuidado. Que grupo é esse? No nosso caso, as estudantes que estão comigo no sincronário, no estudo do sincronário, são os materiais postados
todos os dias para que as mulheres possam estudar diariamente. No caso de quem está assistindo pelo YouTube e não tem interesse em participar no momento, vocês têm os recursos disponíveis no YouTube. Então, quais são esses materiais que você pode utilizar? Lógico, não é o conjunto que é oferecido no grupo, mas você pode fazer com tranquilidade que vai dar resultado. Então, quais são os materiais que você pode estudar? O Self-Design Sounds, que está disponível todos os dias no nosso YouTube. A meditação do selo, que nós também temos a lista, que está no nosso grupo no YouTube. E nós temos o e-book. Esse e-book, ele é oferecido gratuitamente para você ter uma noção de como se posicionar na jornada da lua cheia. Mas, para você ter o e-book, você precisa entrar em contato conosco, seja pelos recados aqui no vídeo, ou você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que aí o nosso Instagram é espaço_autonomia. Fique à vontade para nos procurar e a gente repassa para você, ok? Então, primeiro passo, fazer os estudos. Para quê? Para que você consiga se alinhar à vibração do dia, entendendo qual é a energia que vai estar em vigor no dia. Ok, vamos para o segundo passo. O segundo passo é a autoobservação na rotina diária. Cultivar a presença. Então, você já sabe, depois que você fez o estudo, ouviu o self-design, viu a meditação do dia e olhou lá o seu e-book, ou fez só os 2 primeiros, você já sabe qual é a frequência que vai estar circulando no dia. E aí, o que acontece? Você vai para a vida, para a sua rotina diária, para as coisas que você faz normalmente, mas você vai manter a presença centrada em você. E essa presença vai começar a te ajudar a perceber que as situações cotidianas do seu dia, ela vem para que você possa escolher maneiras diferentes de lidar. Então, em vez de você manter o princípio reativo, você vai para respiração, acalmar os seus sentidos para só depois escolher agir. Então, na rotina do dia, a gente faz a transição, o trabalho entre espectadora agente, ou seja, saímos do reativo, do automático e vamos para o agir consciente, ok? Vamos para o terceiro passo. Quando você encerra o seu dia, você faz todo o seu processo diário de trabalho, das ações da vida. Quando você for encerrar o dia, faça uma anotação. Qual foi a percepção que você teve do dia? O que você achou de diferente que fez diferença, que fez um resultado que você falou, nossa, isso daqui eu agi diferente de outra situação. Eu consegui respirar num momento que em outras situações eu ia explodir. Essas pequenas transformações que aparentemente são pequenas, mas que na verdade vão te levar a um novo modo de pensar, precisam ser registrados. Para quê? Para que você tenha a possibilidade de validar a sua transformação no dia a dia, um passinho de cada vez. E por fim, a gente tem o último passo, que é contribuir com o estudo coletivo, partilhando algumas de suas percepções. O que isso quer dizer? Quando você percebe que você está mudando, que tem algumas transformações, o que você pode fazer? Você pode contar para outras pessoas que está dando tudo certo. É uma forma de inspirar o outro, por um lado. E por outro, você começa a falar em voz alta das coisas que você acredita. Isso traz uma força gigante de autoafirmação. Principalmente porque você vai estar falando coisas que são nutridas pelo amor, pela compaixão, pelo desejo de gratidão. Essas atitudes internas fazem toda a diferença e vão te dando força para fazer a transição da espectadora para a gente sem precisar ativar todos os traumas novamente. Bom, agora a gente vai para a nossa última etapa da aula, que é a ginecologia natural, que são as 3 etapas, os 3 temas centrais que a gente trabalha nas nossas luas, no estudo da lua. Então, esse é o da ginecologia natural, que a gente vai trabalhar o pulso lunar. Então, o que é o pulso lunar? As fases da lua. E agora nós estamos na transição entre a lua crescente e a lua cheia. A gente vai pegar a predominância da cheia, que aí na semana que vem, quando a gente tiver a segunda aula, a gente vai estar na predominância da lua minguante,
porque aí a gente vai estar no finalzinho da lua cheia entrando na lua minguante. Então, nesta fase, o que é importante pensar? Estaremos muito mais propensas, expansivas, com mais esperança, o coração mais aberto. Se por acaso você perceber que não vai estar nessa frequência, que tipo assim, do lado de fora tá tudo ensolarado, mas dentro você tá com aquele ranço, observe se você não vai estar, por exemplo, internamente na lua minguante, que é o momento da TPM. Comece a observar se você corresponde, se os seus ciclos internos estão alinhados com os ciclos da lua. Ou seja, se lá fora é lua cheia e dentro de você você está na fase fértil. Esta seria a forma de conexão entre o tempo de fora, que seria a lua, e você, que é o seu ciclo menstrual. Então, vai observando para você começar a perceber se você está alinhada ou não, e se não estiver, tá tudo bem, não tem nada de errado, são comunicações diferentes. Às vezes, quando a gente tem a lua lá fora de um jeito e outro dentro, é porque existe uma conexão, uma comunicação que a vida está tentando fazer com você. Por exemplo, se esse exemplo que eu falei da lua cheia, se fora estiver lua cheia e dentro estiver lua minguante, o que isso significa? Que você precisa de mais energia para poder analisar os pontos que você precisa soltar com mais vigor, com mais amor. Talvez você precise de mais compaixão para olhar os pontos que te machucam, porque em geral a gente só reage, só fica irritada, só agride, porque é uma forma de se defender. Então, as conexões entre a lua de dentro e a lua de fora geram comunicações extremamente poderosas e fazem com que a nossa sabedoria interior se comunique com a gente de uma maneira que a gente ainda precisa se alfabetizar. Mas, seguindo no estudo das luas, a gente vai chegar lá. Então, é isso. Espero que você aproveite muito essa jornada de liberação. É tempo de soltar o que não serve mais. Então, vamos praticar nos próximos 28 dias. Espero que te ajude e a gente vai conversando. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários o que você sentiu e a gente vai qualificando as nossas aulas, ok? Muito obrigada. Até o próximo encontro. Om.